O rugido dos motores do avião ressoava em meus ouvidos enquanto eu me acomodava no meu assento. Olhei pela janela, observando como a pista de decolagem se afastava rapidamente. Fernando de Noronha. Esse nome evocava imagens de beleza exótica, aventuras inexploradas e um mistério que fazia cócegas na minha imaginação. Nunca pensei que estaria em um voo para esse lugar remoto, muito menos acompanhada de toda a minha família. Ao meu lado, meu irmão Rodrigo se remexia inquieto em seu assento. Ele sempre foi o mais aventureiro de nós dois, e eu podia ver a emoção brilhando em seus olhos. Nossos pais estavam sentados uma fileira à nossa frente, e meu marido, Lucas, ocupava o assento do corredor à minha direita. Éramos uma família de 5, embarcando no que prometia ser uma experiência única em nossas vidas. Lembra quando costumávamos imaginar viagens como esta? Rodrigo sussurrou, inclinando-se para mim com um sorriso nostálgico. Essas palavras despertaram uma torrente de lembranças. De repente, eu não era mais uma mulher de 30 e poucos anos em um avião rumo a Fernando de Noronha, mas uma menina de 8 anos construindo fortes com lençóis e travesseiros na sala de nossa casa. Claro que me lembro, respondi, sentindo um sorriso se formar em meus lábios. Você sempre era o explorador intrépido, e eu a cientista que estudava as plantas e animais exóticos que você descobria. Rodrigo soltou uma risadinha. E a mãe sempre ficava brava porque transformávamos toda a casa na nossa selva pessoal. Enquanto o avião ganhava altura, minha mente viajou ainda mais longe no tempo. Lembrei-me dos verões na casa de praia dos avós, onde Rodrigo e eu passávamos horas construindo jangadas precárias com troncos e cordas velhas. Nunca chegávamos muito longe na água, mas em nossa imaginação, essas jangadas nos levavam a ilhas desertas cheias de tesouros para descobrir. Lembra da vez que tentamos pescar com aquela vara improvisada que fizemos? Perguntei, virando-me para olhar meu irmão. Os olhos de Rodrigo se iluminaram com a lembrança. Como esquecer? Usamos um galho, um pedaço de linha e um anzol que roubamos do vovô. Ficamos horas sentados naquele pier decrépito. E no final, a única coisa que pescamos foi um sapato velho. Completei, rindo suavemente. Essas lembranças me encheram de um calor reconfortante. Rodrigo e eu sempre fomos próximos, mas a vida adulta, com suas responsabilidades e compromissos, havia colocado certa distância entre nós. Esta viagem a Fernando de Noronha parecia uma oportunidade perfeita para reconectar, para reviver essa cumplicidade que havíamos compartilhado quando crianças. Olhei para frente, onde meus pais estavam absortos em uma animada conversa com Lucas. Minha mãe, sempre a planejadora, provavelmente estava revisando o itinerário pela enésima vez. Meu pai, com sua eterna curiosidade pela história e cultura, certamente estava compartilhando fatos fascinantes sobre Fernando de Noronha, que havia pesquisado antes da viagem. E Lucas, meu companheiro de vida, ouvia com atenção, sempre ansioso para aprender coisas novas. O voo seria longo, mas de alguma forma, eu sentia que a viagem já havia começado. Não estávamos apenas voando para um destino exótico, mas também para nosso passado, para aqueles momentos que nos formaram como família. Sabe, Ana, disse Rodrigo depois de um momento de silêncio. Sempre pensei que seria você quem organizaria uma viagem assim. Você era a sonhadora de nós dois. Suas palavras me surpreenderam. Eu? Mas você era o aventureiro. Sempre pensei que seria você quem nos arrastaria para uma loucura como esta. Rodrigo balançou a cabeça, com uma expressão pensativa em seu rosto. Pode ser que eu fosse o que estava sempre pronto para a ação, mas você era quem imaginava os lugares mais incríveis. Lembro como você descrevia as selvas e as praias que visitávamos em nossas brincadeiras. Eram tão vívidas que eu quase podia vê-las. Suas palavras me comoveram. Nunca tinha pensado em mim mesma dessa maneira. Sempre me considerei a prática, a realista. Mas talvez, no fundo, aquela menina sonhadora ainda estivesse lá, esperando a oportunidade de sair e explorar o mundo que tanto havia imaginado. Acho que ambos tínhamos um pouco de aventureiros. Concedi com um sorriso. À medida que o voo avançava, Rodrigo e eu continuamos mergulhando em nossas lembranças. Falamos sobre as travessuras que fazíamos, dos verões intermináveis, dos sonhos que tínhamos quando crianças. Com cada história, eu sentia que derretia uma camada da reserva adulta que havia crescido entre nós. Em um momento,
Olhei para Lucas. Ele estava dormindo, sua cabeça inclinada de uma maneira que certamente lhe causaria dor no pescoço mais tarde. Sorri com carinho. Ele tinha sido o impulsionador desta viagem, convencendo a todos de que precisávamos desta aventura familiar. Lucas é um bom homem, comentou Rodrigo, seguindo meu olhar. Dá para notar o quanto ele te ama. Assenti, sentindo uma onda de gratidão. Ele é. Sabe, foi ele quem insistiu para que convidássemos você para esta viagem. Disse que era uma oportunidade para a família se reunir novamente. Rodrigo pareceu surpreso por um momento, depois sorriu. Vou ter que agradecê-lo quando ele acordar. Faz tanto tempo desde que todos estivemos juntos assim. Ele tinha razão. Entre meu trabalho como editora em uma editora, a carreira de Rodrigo como fotógrafo freelancer que o levava por todo o mundo, e as vidas ocupadas de nossos pais como professores universitários aposentados, mas ainda ativos na comunidade acadêmica, as reuniões familiares completas tinham se tornado cada vez mais raras. Esta viagem é um presente, disse em voz baixa. Não só pelo destino, mas pela oportunidade de estarmos todos juntos. Rodrigo assentiu, sua expressão ficando séria por um momento. Ana, há algo que eu queria te dizer há muito tempo. Mas nesse exato momento, a voz do capitão soou pelos alto-falantes, anunciando que logo começaríamos nossa descida para Fernando de Noronha. A emoção tomou conta de todos os passageiros, e eu pude sentir como a antecipação crescia em meu peito. O que você ia me dizer? Perguntei a Rodrigo, curiosa por sua repentina mudança de tom. Ele balançou a cabeça, sorrindo novamente. Nada importante. Pode esperar. Estamos prestes a pousar em Fernando de Noronha. Enquanto o avião descia, não pude evitar sentir que esta viagem seria muito mais do que simples férias familiares. Havia algo no ar, uma sensação de que estávamos à beira de algo importante, embora eu não pudesse precisar exatamente o quê. O pouso foi suave, e logo nos encontramos no movimentado aeroporto de Fernando de Noronha. O calor úmido nos atingiu assim que saímos do avião, tão diferente do clima ao qual estávamos acostumados. Os cheiros eram novos e emocionantes, especiarias desconhecidas, flores exóticas e o aroma inconfundível da aventura. Enquanto esperávamos nossa bagagem, observei minha família. Meus pais pareciam rejuvenescidos, seus olhos brilhantes de emoção enquanto apontavam para as coloridas decorações do aeroporto. Lucas estava ocupado consultando um mapa em seu telefone, provavelmente memorizando a rota para nosso hotel. E Rodrigo? Rodrigo tinha uma expressão estranha em seu rosto, uma mistura de emoção e preocupação. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, nossas malas apareceram na esteira e todos nos movemos para pegá-las. Em meio ao caos de reclamar a bagagem e procurar nosso transporte, a expressão de Rodrigo desvaneceu-se da minha mente. A viagem para o hotel foi uma experiência em si. As ruas de Fernando de Noronha eram um turbilhão de cores, sons e movimento. Vendedores ambulantes ofereciam frutas exóticas e artesanato local em cada esquina. As construções simples se misturavam com estruturas modernas, criando uma paisagem urbana única. É como se tivéssemos entrado em outro mundo, murmurou minha mãe, com os olhos arregalados enquanto olhava pela janela do táxi. Eu não poderia concordar mais. Fernando de Noronha já estava superando todas as minhas expectativas, e mal tínhamos posto os pés na ilha. Chegamos ao nosso hotel, uma bela pousada com vista para o mar. Enquanto fazíamos o check-in, não pude deixar de notar que Rodrigo parecia distraído, olhando constantemente para seu telefone. Tudo bem? Perguntei em voz baixa enquanto subíamos para nossos quartos. Sim, tudo perfeito. Ele respondeu rapidamente, guardando o telefone. Só estou cansado da viagem. Assenti, embora não estivesse completamente convencida. Havia algo em seu comportamento que me lembrava de quando éramos crianças, e ele tentava esconder alguma travessura. Naquela noite, depois de um jantar leve no restaurante do hotel, todos nos recolhemos cedo, exaustos pela longa viagem, mas animados com as aventuras que nos aguardavam. Enquanto me preparava para dormir, Lucas me abraçou por trás, apoiando seu queixo em meu ombro. O que você está achando até agora? Ele perguntou. Virei-me em seus braços, sorrindo. É incrível. Obrigada por insistir nesta viagem. Minha história ainda não terminou. Por favor,
Considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. Murmurei para mim mesma, lembrando uma frase que costumávamos dizer quando éramos crianças e brincávamos de ser exploradores. Lucas me olhou com curiosidade, mas eu apenas sorri e lhe dei um beijo. Naquela noite, enquanto adormecia, não conseguia me livrar da sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Fernando de Noronha nos havia recebido de braços abertos, mas eu sentia que a ilha guardava segredos que estavam esperando para serem descobertos. O amanhecer em Fernando de Noronha chegou com uma sinfonia de sons exóticos. O canto de aves desconhecidas se misturava com o burburinho distante da ilha que despertava. Levantei-me cedo, deixando Lucas ainda dormindo, e saí para a varanda do nosso quarto. A vista era impressionante. O sol nascente banhava a ilha de Fernando de Noronha com uma luz dourada, revelando uma paisagem de praias de areia branca e águas cristalinas. Ao longe, podia ver a silhueta do Morro do Pico, o ponto mais alto da ilha. Era como se estivesse vendo um quadro ganhar vida. Enquanto contemplava a cena, ouvi uma batida suave na porta. Era Rodrigo, já vestido e pronto para o dia. Bom dia, aventureira. Ele me cumprimentou com um sorriso. Pronta para explorar? Seu entusiasmo era contagiante. E logo me preparando para nosso primeiro dia completo em Fernando de Noronha. Descemos para tomar café da manhã com o resto da família, todos ansiosos para começar nossas aventuras. Durante o café da manhã, nossos pais nos surpreenderam com um anúncio. Decidimos que hoje vamos nos dividir, disse meu pai, com um brilho travesso nos olhos. Sua mãe e eu queremos visitar alguns pontos históricos na ilha, mas achamos que vocês três poderiam aproveitar mais um passeio de barco ao redor da ilha. Olhei para Rodrigo e Lucas, que pareciam tão surpresos quanto eu. Tem certeza? Perguntei. Poderíamos ir todos juntos. Minha mãe balançou a cabeça, sorrindo. Não. Vocês são jovens, precisam da aventura. Nós ficaremos bem explorando a ilha no nosso ritmo. Assim, depois do café da manhã, nos separamos. Meus pais se dirigiram para o centro histórico de Vila dos Remédios, enquanto Rodrigo, Lucas e eu embarcamos em um barco que nos levaria para um passeio ao redor da ilha. O passeio de barco foi uma aventura em si. O barco serpenteava entre as baías da ilha, oferecendo-nos vistas espetaculares da paisagem. À medida que nos afastávamos da costa, a água se tornava mais azul e cristalina. Dá para acreditar que estamos realmente aqui? Perguntei a Rodrigo, gritando por cima do barulho do motor e do vento. Ele sorriu, mas notei que seu olhar estava distante, como se estivesse preocupado com algo. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, o barco parou em uma pequena baía. Aqui é a Baía do Sancho, anunciou nosso guia, um homem local chamado João, uma das praias mais bonitas do mundo. Mergulhamos na água cristalina, e foi como entrar em outro mundo. A luz do sol penetrava na água, criando um jogo de luzes e sombras no fundo do mar. O ar estava carregado de sal e brisa marinha, e algo mais que não pude identificar. João era um guia excelente, apontando diferentes espécies de peixes, explicando a ecologia única de Fernando de Noronha e nos alertando sobre as tartarugas marinhas que ocasionalmente víamos nadando ao nosso redor. Enquanto nadávamos, notei que Rodrigo ficava um pouco para trás, constantemente olhando para a costa. Tudo bem? Perguntei em voz baixa quando tive a oportunidade. Sim. Ele respondeu rapidamente, desviando o olhar. Só estava checando algo. Franzi a testa. Rodrigo, estamos de férias, no meio do Atlântico. O que poderia ser tão importante? Ele evitou meu olhar. Não é nada, Ana. De verdade. Antes que eu pudesse insistir, João chamou nossa atenção. Olhem ali, sussurrou João, apontando para um ponto na água a alguns metros de distância. Ali, nadando graciosamente, havia uma grande tartaruga marinha. Era uma criatura magnífica, com sua carapaça verde-oliva brilhando sob o sol. É uma tartaruga verde, explicou João. Fernando de Noronha é um importante local de reprodução para elas. São animais protegidos aqui. Enquanto observávamos fascinados a tartaruga, ouvi Lucas murmurar. Isso é incrível. Nunca pensei que veria algo assim pessoalmente. Seu comentário me fez sorrir. Lucas sempre foi um amante da natureza, e vê-lo tão emocionado me enchia de alegria. No entanto,
Não pude deixar de notar que Rodrigo parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Continuamos nosso passeio de barco, circunnavegando a ilha. João nos mostrou formações rochosas impressionantes, cavernas marinhas e até um local onde golfinhos rotadores costumavam saltar. A cada parada, sentia que estávamos descobrindo um novo segredo da ilha. Enquanto descansávamos em uma praia isolada, comendo os sanduíches que havíamos trazido, decidi abordar Rodrigo novamente. Mano, disse, sentando-me ao lado dele. Sei que algo está te incomodando. Somos família. Você pode me contar qualquer coisa. Rodrigo me olhou por um longo momento, como se estivesse debatendo internamente. Finalmente ele suspirou. Ana, tem algo que preciso te contar. Algo que descobri há pouco tempo e que, bem, pode mudar muitas coisas. Seu tom sério me alarmou. Do que se trata? Mas antes que ele pudesse responder, João nos chamou. Vamos, tem mais uma coisa que quero mostrar a vocês antes de voltarmos. Rodrigo se levantou, evitando meu olhar. Te conto mais tarde, prometo. O resto do passeio foi uma mistura de maravilha e preocupação. Por um lado, a beleza de Fernando de Noronha era esmagadora. Vimos mais espécies de peixes tropicais, aves marinhas e até um tubarão-limão nadando perto do barco. Por outro lado, não conseguia parar de pensar no que Rodrigo queria me dizer. Quando finalmente voltamos ao cais, estávamos exaustos, mas exultantes. A viagem de volta ao hotel foi mais silenciosa, cada um de nós perdido em seus pensamentos. De volta ao hotel, nos reunimos com nossos pais para o jantar. Eles estavam entusiasmados, contando-nos sobre as construções históricas que haviam visto e as trilhas que haviam percorrido. E vocês? Perguntou minha mãe. Como foi o passeio de barco? Incrível, respondeu Lucas com entusiasmo, lançando-se numa descrição detalhada de nossa aventura. Enquanto Lucas falava, notei que Rodrigo mal tocava em sua comida, seu olhar perdido na distância. Quando nossos olhos se encontraram, vi uma mistura de emoções nos dele. Ansiedade, determinação e algo que não pude decifrar. Depois do jantar, enquanto todos se preparavam para se recolher aos seus quartos, Rodrigo me pegou pelo braço. Ana, podemos conversar? A sós. Assenti, sentindo um nó no estômago. Pedimos licença ao resto da família e subimos até o mirante do hotel. A noite estava quente e as luzes da ilha brilhavam abaixo de nós. O que está acontecendo, Rodrigo? Perguntei assim que ficamos sozinhos. Você tem agido de forma estranha desde que chegamos. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Ana, há algumas semanas, enquanto pesquisava informações sobre nossa família para um projeto fotográfico, descobri algo. Algo que muda tudo o que acreditávamos saber sobre nosso passado. Meu coração começou a bater mais rápido. Do que você está falando? Rodrigo tirou seu telefone do bolso e me mostrou a foto de um documento antigo. Era uma carta, amarelada pelo tempo, escrita numa caligrafia elegante. Esta é uma carta da nossa avó, explicou Rodrigo. Eu a encontrei nos arquivos da universidade onde ela trabalhava. Ana, nossa avó esteve em Fernando de Noronha há mais de 50 anos. E de acordo com esta carta, ela teve um filho aqui. Senti como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. O quê? Mas isso é impossível. A vovó nunca mencionou ter estado em Fernando de Noronha. E certamente nunca falou de outro filho. Rodrigo assentiu gravemente. Eu sei, mas a carta é clara. Ela veio aqui como parte de uma expedição científica. Se apaixonou por um homem local e... Bem, eles tiveram um filho. Um filho que ela deixou aqui quando voltou para casa. Minha mente girava tentando processar essa informação. Mas por que você nos traria aqui sem dizer nada? Por que não nos contou antes? Porque eu queria ter certeza, respondeu Rodrigo. E por quê? Porque eu tenho estado em contato com alguém aqui. Alguém que diz ser nosso tio. A revelação me atingiu como um raio. De repente, tudo fazia sentido. Os olhares furtivos de Rodrigo para o telefone, sua distração, sua insistência em vir para Fernando de Noronha. Nosso tio? Repeti incrédula. Rodrigo, isso é uma loucura. Ele assentiu, sua expressão uma mistura de emoção e ansiedade.
Eu sei. Mas, Ana, pense nisso. Esta pode ser a oportunidade de descobrir uma parte da nossa história familiar que nunca soubemos que existia. De conhecer um parente que nem sabíamos que tínhamos. Apoiei-me na grade do mirante, tentando assimilar tudo. A ilha de Fernando de Noronha se estendia diante de nós, misteriosa e cheia de segredos. De repente, esta viagem familiar tinha se transformado em algo muito mais complexo e potencialmente transformador. O que fazemos agora? Perguntei finalmente, minha voz mal passando de um sussurro. Rodrigo colocou uma mão no meu ombro. Bem, eu marquei um encontro. Amanhã, se você concordar, podemos conhecer nosso tio. Assenti lentamente, sentindo uma mistura de medo e emoção. Tudo bem, mas Rodrigo, temos que contar aos outros. Não podemos manter isso em segredo. Ele concordou. Vamos contar amanhã de manhã, antes de irmos vê-lo. Enquanto voltávamos para nossos quartos, não pude evitar pensar em como esta viagem, que tinha começado como simples férias em família, tinha se transformado em uma busca por nossas raízes. Fernando de Noronha já não era apenas um destino exótico. Tinha se tornado o cenário de um mistério familiar que estávamos prestes a desvendar. Minha história ainda não terminou, por favor. Considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. Murmurei para mim mesma, sentindo como essa frase da infância ganhava um novo significado nesta situação tão inesperada. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, não consegui dormir. Minha mente girava com perguntas sem resposta. Quem era esse tio misterioso? Por que nossa avó tinha mantido esse segredo por tantos anos? E o mais importante, como isso mudaria a nossa família? Enquanto olhava pela janela, vendo as luzes da ilha piscarem na distância, senti que estávamos à beira de algo grande. Fernando de Noronha nos havia recebido com suas maravilhas naturais, mas agora nos oferecia algo mais, a promessa de revelar um capítulo oculto de nossa história familiar. Com esses pensamentos girando em minha cabeça, finalmente caí em um sono inquieto, sonhando com praias misteriosas e familiares perdidos há muito tempo. Amanhã seria um dia que mudaria nossas vidas para sempre, e eu não tinha certeza se estava preparada para isso. O amanhecer chegou cedo demais. Acordei com o coração acelerado, os eventos da noite anterior ainda frescos em minha mente. Lucas já estava acordado, me olhando com preocupação. Está tudo bem? Ele perguntou, acariciando minha bochecha. Você ficou inquieta a noite toda. Respirei fundo. Era hora de compartilhar a verdade. Tem algo que preciso te contar, disse, sentando-me na cama. Algo que o Rodrigo descobriu. Relatei tudo o que Rodrigo havia me revelado na noite anterior. A carta da vovó, o filho secreto em Fernando de Noronha, o tio que nunca soubemos que tínhamos. Lucas ouviu em silêncio, sua expressão passando de surpresa para preocupação. Nossa, disse ele finalmente. Isso é incrível. Você tem certeza de que quer seguir adiante com isso? Assenti lentamente. Preciso fazer isso. É parte da nossa história familiar. Mas primeiro, temos que contar aos meus pais. Reunir a família para o café da manhã foi uma tarefa nervosa. Rodrigo e eu trocamos olhares de ansiedade enquanto todos se sentavam à mesa. Finalmente, quando todos estavam presentes, Rodrigo tomou a palavra. Mãe, pai, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Tem algo que precisamos contar a vocês. O que se seguiu foi uma conversa que nunca vou esquecer. Vimos as expressões de nossos pais passarem de confusão para choque e depois para uma mistura de emoções que não pude decifrar completamente. Um filho? Sussurrou minha mãe, sua voz mal audível. Minha mãe teve um filho aqui em Fernando de Noronha? Meu pai estava em silêncio, seu olhar perdido na distância. Finalmente, ele falou. Sempre soube que sua avó guardava segredos do passado, mas isso é mais do que eu poderia ter imaginado. O que vamos fazer? Perguntei, olhando para cada membro da minha família. Foi minha mãe quem respondeu, sua voz firme apesar do choque. Vamos conhecê-lo. Se é realmente família, precisamos saber. Com essa decisão tomada, nos preparamos para o encontro que poderia mudar nossas vidas para sempre. Rodrigo havia marcado um encontro em uma pequena pousada no centro da Vila dos Remédios. A viagem de buggy foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus pensamentos. A pousada era um lugar encantador, com mesas de madeira escura
e o aroma de café recém-feito pairando no ar. Nos sentamos em uma mesa no canto, esperando nervosamente. E então, eu o vi entrar. Era um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e pele bronzeada pelo sol. Mas o que me deixou sem fôlego foram seus olhos. Eram os olhos da minha avó, os mesmos que Rodrigo e eu havíamos herdado. Ele se aproximou da nossa mesa, uma mistura de nervosismo e esperança em seu rosto. "Rodrigo?" ele perguntou, seu sotaque uma mistura fascinante de nordestino e algo mais que não pude identificar. Rodrigo se levantou, estendendo a mão. "Sim, sou eu. E esta é minha família." O homem, nosso tio, olhou para cada um de nós, seus olhos se detendo em mim e em minha mãe. "Meu nome é João", disse ele suavemente. "Eu sou... bem, suponho que sou seu tio." O que se seguiu foi uma conversa intensa e emocionante. João nos contou sobre sua mãe, nossa avó, e como seus pais se conheceram durante uma expedição científica há mais de meio século. Ele nos falou de como ela teve que voltar para o continente, deixando-o aos cuidados de seu pai. "Ela me escrevia", disse ele, tirando um pacote de cartas velhas e amareladas. "Todo ano, sem falta. Ela me contava sobre vocês, sobre a vida dela. Sempre quis vir me ver, mas..." Sua voz falhou, e vi lágrimas em seus olhos. Minha mãe, num gesto que me surpreendeu, pegou sua mão. "Estamos aqui agora", disse ela suavemente. "E queremos conhecer você." As horas passaram voando enquanto compartilhávamos histórias, fotos e lembranças. João revelou ser um biólogo marinho. Sua paixão pela ciência um eco da nossa avó. Ele nos contou sobre sua vida em Fernando de Noronha, seus próprios filhos, tínhamos primos, e como sempre sonhou em conhecer sua família do outro lado do oceano. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. Murmurei para mim mesma em um momento de pausa, surpresa de como essa frase da infância continuava ressoando nesta situação tão inesperada. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de Fernando de Noronha de tons dourados e rosados, percebi que nossa viagem tinha se transformado em algo muito mais profundo do que jamais poderíamos ter imaginado. Não estávamos apenas descobrindo as maravilhas desta ilha exótica, mas também desvendando os segredos do nosso próprio passado familiar. Naquela noite de volta ao hotel, nossa família se reuniu na varanda. O ambiente era de choque, mas também de uma estranha paz. "O que fazemos agora?" perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio. Meu pai, que tinha estado inusualmente calado o dia todo, finalmente falou. "Acho que é óbvio. Encontramos uma parte da nossa família que não sabíamos que existia. Não podemos simplesmente ignorar isso." Minha mãe assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Temos que conhecer os filhos de João, nossos primos, e talvez, só talvez, possamos entender por que minha mãe tomou as decisões que tomou." Olhei para Lucas, buscando seu apoio. Ele sorriu, apertando minha mão. "Estou com vocês nisso", disse ele simplesmente. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, refleti sobre como uma simples viagem em família tinha se transformado em uma jornada de descoberta e reconciliação. Fernando de Noronha nos havia oferecido muito mais do que paisagens exóticas e animais únicos. Nos dera a oportunidade de completar um capítulo perdido de nossa história familiar. Amanhã nos esperava outro dia cheio de emoções e descobertas. Conheceríamos mais membros de nossa recém-ampliada família, exploraríamos mais desta ilha fascinante e talvez, apenas talvez, encontraríamos respostas para perguntas que nem sabíamos que tínhamos. Enquanto adormecia, o som distante da vida noturna de Fernando de Noronha se misturava com meus pensamentos. Esta viagem estava longe de terminar, e eu sentia que cada dia nos traria novas surpresas e revelações. A aventura, tanto externa quanto interna, mal estava começando. O amanhecer seguinte trouxe consigo uma mistura de antecipação e nervosismo. Nos preparamos para o que prometia ser um dia cheio de emoções e descobertas. João nos havia convidado para sua casa para conhecer o resto de sua família, nossos primos recém-descobertos. Enquanto nos dirigíamos para o endereço que ele nos dera, não pude deixar de notar como a ilha ia mudando ao nosso redor. Deixamos para trás o burburinho da Vila dos Remédios e adentramos em áreas mais tranquilas,
com casas coloridas e jardins exuberantes. É aqui, anunciou o motorista do buggy, parando em frente a uma casa de 2 andares pintada de um suave tom de azul. Descemos do buggy e, por um momento, todos ficamos imóveis, olhando para a casa. Era o lar de uma parte de nossa família que, até poucos dias atrás, nem sabíamos que existia. Antes que pudéssemos tocar a campainha, a porta se abriu e João saiu para nos receber com um largo sorriso. "Bem-vindos, família", disse ele, e essa simples palavra fez meu coração dar um salto. Entramos na casa e de repente nos vimos rodeados por rostos curiosos e sorridentes. João começou as apresentações. "Esta é minha esposa, Yara", disse ele, indicando uma mulher de aparência bondosa. "E estes são nossos filhos, Pedro, Mariana e Tiago." Um por um, fomos cumprimentando nossos novos familiares. Pedro, o mais velho, tinha cerca de 40 anos e os mesmos olhos penetrantes de João. Mariana, a única filha, era uma bela mulher de uns 35 anos com um sorriso caloroso. Tiago, o mais novo, parecia ter pouco mais de 30 e tinha um ar travesso que me lembrou Rodrigo quando éramos crianças. A casa estava decorada com uma mistura fascinante de elementos típicos da ilha e toques modernos. Nas paredes, vi fotos de família e, para minha surpresa, reconheci minha avó em uma delas, sorrindo ao lado de um jovem João. Yara nos guiou até a sala de jantar, onde uma mesa cheia de pratos típicos de Fernando de Noronha nos esperava. O aroma de frutos do mar frescos e frutas tropicais enchia o ar. "Preparamos alguns pratos tradicionais para vocês", explicou Yara. "Espero que gostem." Nos sentamos à mesa e logo a tensão inicial foi se dissipando enquanto compartilhávamos a comida e começávamos a nos conhecer. Descobrimos que Pedro era oceanógrafo. Mariana trabalhava como guia ambiental no Parque Nacional Marinho. E Tiago era fotógrafo especializado em vida marinha. "Então você é editora", me disse Mariana em um determinado momento. "Sempre me fascinou o mundo dos livros. Que tipo de obras você edita?" Enquanto eu falava sobre meu trabalho, não pude deixar de notar como nossas vidas, embora separadas por milhares de quilômetros e décadas de segredos, tinham tantos pontos em comum. A conversa fluía naturalmente, saltando do português ao inglês, com João e seus filhos atuando como tradutores quando necessário. Falamos sobre nossas vidas, nossas carreiras, nossos sonhos e esperanças. Em um determinado momento, Tiago se levantou e voltou com um velho álbum de fotos. "Achei que gostariam de ver isto", disse ele, abrindo o álbum na mesa. As páginas estavam cheias de fotos em preto e branco e sépia, mostrando uma jovem que reconheci imediatamente como minha avó. Ela estava em Fernando de Noronha, sorridente e radiante, rodeada pela exuberante natureza da ilha. "Estas fotos foram tiradas pelo meu avô", explicou Tiago. "Ele sempre dizia que se apaixonou por ela no momento em que a viu estudando uma planta rara no meio da mata." Enquanto passávamos as páginas do álbum, senti que estávamos reconstruindo uma parte perdida de nossa história familiar. Cada foto, cada anedota que João e sua família compartilhavam, preenchia um vazio que não sabíamos que tínhamos. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. Murmurei para mim mesma, surpresa de como essa frase da infância continuava ganhando novos significados nesta viagem. À medida que o dia avançava, a estranheza inicial foi se transformando em uma calorosa familiaridade. Rimos juntos, compartilhamos histórias e até planejamos futuras visitas. "Vocês têm que vir conhecer o Forte dos Remédios", insistiu Pedro. "Posso mostrar a vocês lugares que muito poucos turistas veem." A ideia de explorar mais de Fernando de Noronha, agora não apenas como turistas, mas como parte de uma família local, era emocionante. Quando chegou a hora de nos despedirmos, os abraços foram longos e emotivos. Já não éramos estranhos unidos por um segredo familiar, mas uma família reunida depois de décadas de separação. De volta ao hotel, nos reunimos no quarto de meus pais para processar tudo o que havia acontecido. "É incrível", disse minha mãe com lágrimas nos olhos. "Posso ver tanto da mamãe em João e seus filhos. É como se uma parte dela tivesse estado vivendo aqui todo esse tempo." Meu pai, que tinha estado inusualmente calado durante todo o dia, finalmente falou. "Acho que entendo por que sua mãe guardou esse segredo. Deve ter sido incrivelmente doloroso para ela deixar seu filho aqui."
Rodrigo assentiu, pensativo. Mas pelo menos ela manteve contato. As cartas, as fotos. Ela nunca os abandonou completamente. Olhei para Lucas, que tinha estado observando tudo com uma mistura de espanto e respeito. O que você acha de tudo isso? Perguntei. Ele sorriu suavemente. Acho que as famílias são complicadas e bonitas, e que esta viagem se tornou algo muito mais significativo do que jamais imaginamos. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, refleti sobre como nossas vidas tinham mudado em apenas alguns dias. Tínhamos vindo a Fernando de Noronha em busca de aventura e conexão familiar, e tínhamos encontrado muito mais do que isso. Tínhamos descoberto uma parte de nós mesmos que não sabíamos que existia. Olhei pela janela, para as luzes da Vila dos Remédios que piscavam na distância. Fernando de Noronha já não era apenas um destino exótico em nosso itinerário de viagem. Tinha se tornado uma parte integral de nossa história familiar, um lugar ao qual estávamos conectados por laços de sangue e amor. Enquanto adormecia, não pude evitar me perguntar o que mais esta viagem nos reservaria, que outros segredos e maravilhas nos esperavam nesta ilha que agora se sentia como um segundo lar. Com esses pensamentos em mente, fechei os olhos, ansiosa pelo que o novo dia traria. Nossa aventura em Fernando de Noronha estava longe de terminar, e eu sentia que cada dia nos aproximava mais de entender não apenas nossa família recém-descoberta, mas também a nós mesmos. O dia seguinte amanheceu com uma claridade que parecia refletir meu estado de espírito. Após as intensas descobertas dos últimos dias, senti uma nova determinação. Queria aprender mais sobre a história da minha avó em Fernando de Noronha e entender as razões por trás de suas decisões. Durante o café da manhã, compartilhei meus pensamentos com a família. Acho que deveríamos visitar os lugares onde a vovó trabalhou quando esteve aqui, sugeri. Talvez assim possamos entender melhor o que a levou a tomar as decisões que tomou. Para minha surpresa, todos concordaram imediatamente. Até meus pais, que vinham processando a notícia com certa dificuldade, pareciam ansiosos para explorar essa parte de nossa história familiar. Ligamos para João, que ficou empolgado com nossa ideia. Ele disse que nos encontraria no hotel e nos levaria a alguns lugares significativos. Uma hora depois, estávamos todos apertados em uma Land Rover alugada, com João como nosso guia improvisado. Enquanto nos afastávamos da Vila dos Remédios, ele começou a nos contar mais sobre o trabalho de nossa avó. Ela veio como parte de uma expedição botânica, explicou. Estavam estudando as plantas medicinais únicas de Fernando de Noronha. A paixão dela pela botânica era incrível. Passava horas na mata, documentando cada detalhe das plantas que encontrava. Nosso primeiro destino foi uma pequena estação de pesquisa nas proximidades do Morro do Pico. Embora tivesse se passado mais de meio século, o local ainda funcionava, dedicado ao estudo da flora única da ilha. Ao entrar, fomos recebidos por uma cientista mais velha, a doutora Santos, que havia conhecido alguns dos colegas de nossa avó. Ah, a doutora Silva, disse ela com um sorriso quando explicamos quem éramos. O trabalho dela estabeleceu as bases para muita de nossa pesquisa atual. Venham, vou mostrar algo a vocês. Ela nos levou a uma sala cheia de arquivos e tirou um velho caderno de anotações. Com cuidado, abriu-o e vimos a letra elegante de nossa avó preenchendo as páginas, acompanhada de desenhos detalhados de plantas. Sua avó não era apenas uma cientista brilhante, explicou a doutora Santos, mas também uma artista talentosa. Suas ilustrações botânicas ainda são algumas das melhores que já vimos. Enquanto folheávamos o caderno, senti uma conexão profunda com minha avó. Podia imaginá-la aqui, jovem e apaixonada, dedicando longas horas ao seu trabalho. Foi durante uma dessas expedições que ela conheceu o avô de João. Nosso próximo destino foi ainda mais impactante. João nos levou a uma clareira na mata, onde os restos de um antigo acampamento de pesquisa ainda eram visíveis. Aqui é onde passavam a maior parte do tempo, explicou. E aqui é onde fui concebido. O silêncio que seguiu suas palavras estava carregado de emoções. Eu podia sentir o peso da história, do amor e da dor que este lugar havia testemunhado. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, aproximou-se de João e pegou sua mão. Não eram necessárias palavras. O gesto falava de décadas de separação
e de um vínculo familiar que finalmente estava se curando. Enquanto explorávamos a área, encontramos mais evidências da passagem de nossa avó, marcas nas árvores que ela havia usado para seus estudos, os restos do que parecia ter sido um pequeno jardim experimental. Minha história ainda não terminou, por favor. Considere se inscrever no canal. Obrigada. Voltamos à história. Murmurei para mim mesma, sentindo como essa frase ganhava um novo significado neste lugar carregado de história. De volta à Land Rover, João nos levou a um último lugar, uma pequena cabana no interior da ilha. Estava velha e desgastada, mas ainda de pé. Este era o refúgio dela, nos contou. Quando precisava se afastar do acampamento principal para se concentrar no trabalho, vinha para cá. E foi aqui que tomou a decisão de voltar para o continente e me deixar para trás. Entramos na cabana com reverência. O interior estava empoeirado e cheio de teias de aranha, mas ainda podíamos sentir a presença de nossa avó. Em um canto, encontramos uma velha caixa de madeira. João a abriu com cuidado. Dentro havia cartas, fotos e um diário. Com mãos trêmulas, abri o diário e comecei a ler em voz alta. Meu querido filho, se algum dia você encontrar isto, quero que saiba que deixá-lo foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas neste mundo e nesta época, não via outra opção. Espero que algum dia você possa me perdoar e entender que fiz isso por amor, não por falta dele. As palavras de nossa avó nos mergulharam em seu dilema, em sua dor e em seu amor. Lemos juntos, choramos juntos e finalmente começamos a entender. Naquela noite, de volta ao hotel, nossa família se sentou em silêncio, processando tudo o que havíamos descoberto. Já não éramos simplesmente turistas em Fernando de Noronha. Éramos parte de uma história de amor, perda e reencontro que abrangia gerações e continentes. O que fazemos agora? Perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio. Meu pai, que estivera inusualmente calado durante todo o dia, falou com voz firme. Agora, honramos a memória de sua avó. Continuamos seu trabalho, mantemos viva sua paixão. E o mais importante, mantemos unida esta família que ela tanto amou. Olhei ao meu redor, para os rostos de minha família, velhos e novos, e senti uma onda de amor e determinação. Fernando de Noronha nos havia dado muito mais do que jamais poderíamos ter imaginado. Nos dera uma nova família, uma nova compreensão de nosso passado e, talvez o mais importante, uma nova direção para nosso futuro. Enquanto nos preparávamos para dormir, não pude evitar pensar em como esta viagem havia mudado nossas vidas. Tínhamos vindo em busca de aventura e conexão, e havíamos encontrado uma parte perdida de nós mesmos. Com esses pensamentos em mente, fechei os olhos, animada com o que o amanhã traria. Nossa aventura em Fernando de Noronha estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, estava apenas começando. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de emoções e descobertas. Cada manhã, acordávamos com uma mistura de excitação e antecipação, ansiosos para aprender mais sobre nossa recém-descoberta herança noronhense. João e sua família se tornaram nossos guias não oficiais, mostrando-nos Fernando de Noronha através de seus olhos. Nos levaram a praias escondidas, onde as águas cristalinas e a areia branca pareciam saídas de um sonho. Provamos pratos tradicionais que nunca teríamos encontrado nos restaurantes turísticos, saboreando cada bocado de história e cultura. Um dia, Pedro, fiel à sua palavra, nos levou a uma excursão ao Forte dos Remédios. Caminhamos por horas, atravessando paisagens que pareciam saídas de outro mundo. Vastas planícies de vegetação rasteira davam lugar a formações rochosas impressionantes, seus contornos recortados contra o céu azul brilhante. Estas ruínas têm centenas de anos, explicou Pedro enquanto caminhávamos entre as paredes de pedra do forte. Nossos antepassados as consideravam um ponto estratégico de defesa. Enquanto observava estes antigos testemunhos da história de Fernando de Noronha, não pude evitar pensar em nossa própria história familiar, com suas raízes agora firmemente plantadas nesta terra. Durante nossa estadia, Rodrigo e eu passamos muito tempo com nossos primos, Pedro, Mariana e Tiago. Apesar de termos crescido em culturas tão diferentes, descobrimos que tínhamos muito em comum. Compartilhamos histórias de nossa infância,
rindo das semelhanças em nossas travessuras e experiências. Uma tarde, enquanto descansávamos na praia do Sancho, Mariana me confessou algo que me comoveu profundamente. "Sabe, Ana", disse ela, "sempre soubemos da existência de vocês. Papai nos falava de sua irmã no continente, dos sobrinhos que nunca havia conhecido. Costumávamos imaginar como seriam suas vidas. Suas palavras me fizeram perceber quanto havíamos perdido todos esses anos, mas também quanto havíamos ganhado nesses poucos dias. À medida que nosso tempo em Fernando de Noronha chegava ao fim, senti uma crescente sensação de responsabilidade. Não podíamos simplesmente voltar às nossas vidas anteriores e esquecer tudo o que havíamos descoberto. Uma noite, enquanto jantávamos todos juntos na casa de João, propus uma ideia que vinha rondando minha mente. "O que acham de escrevermos um livro juntos?" Sugeri. Poderíamos contar a história de nossa família, de como fomos separados e reunidos novamente. Poderíamos incluir a pesquisa da vovó, seus desenhos botânicos, nossas experiências aqui. A proposta foi recebida com entusiasmo. Todos tinham algo a contribuir. Mariana com seu conhecimento científico, Tiago com suas habilidades como narrador, Rodrigo com suas fotografias, eu com minha experiência em edição. "Minha história ainda não terminou, por favor. Considere se inscrever no canal, obrigada. Voltamos à história", murmurei, sorrindo ao perceber como essa frase da infância havia se tornado o fio condutor de nossa aventura. Os últimos dias de nossa viagem foram passados planejando o livro, coletando histórias, digitalizando antigas fotografias e documentos. Foi um processo emocionante, cheio de risos e lágrimas, de memórias compartilhadas e segredos revelados. O dia de nossa partida chegou rápido demais. Nos reunimos no aeroporto, nenhum de nós querendo dizer adeus. "Isto não é um adeus", disse João, abraçando cada um de nós. "É apenas o começo de um novo capítulo em nossa história familiar." Enquanto subíamos no avião, senti uma mistura de tristeza e emoção. Deixávamos Fernando de Noronha para trás, mas levávamos conosco muito mais do que havíamos trazido. Novos laços familiares, uma compreensão mais profunda de nossas raízes e um projeto que nos manteria conectados através dos oceanos. De volta em casa, nossa vida não voltou a ser a mesma. Os fins de semana eram passados em videochamadas com nossos primos noronhenses, compartilhando avanços do livro e planejando futuros encontros. Nossa casa se encheu de fotos de Fernando de Noronha, de artesanato trazido da ilha, de livros sobre sua flora e fauna. Meses depois, quando finalmente tive em minhas mãos o rascunho final de nosso livro familiar, Raízes Entrelaçadas, uma história de dois mundos, senti que havíamos alcançado algo extraordinário. Não apenas tínhamos documentado nossa história familiar, mas havíamos criado uma ponte entre culturas, entre passado e presente. O livro se tornou um sucesso inesperado. Leitores de todo o Brasil se comoveram com nossa história de separação e reencontro, de segredos familiares e amor que transcende fronteiras. Mas além do sucesso público, o que mais valorizei foi como o processo de escrever o livro nos havia unido ainda mais como família. Tínhamos curado velhas feridas, preenchido lacunas em nossa história e criado novas memórias juntos. Uma tarde, enquanto revisava algumas das velhas cartas de minha avó para uma possível sequência do livro, encontrei uma frase que me fez sorrir. A vida é uma jornada contínua de descoberta. Nossa história nunca termina realmente, apenas muda e cresce com cada nova geração. Fechei a carta, pensando em quão verdadeiras eram essas palavras. Nossa viagem a Fernando de Noronha tinha sido apenas o começo. Tínhamos toda uma vida pela frente para continuar descobrindo, para continuar crescendo como família, para continuar escrevendo nossa história juntos. E enquanto olhava pela janela, para o pôr do sol que pintava o céu de tons quentes, não pude evitar sorrir e pensar: minha história ainda não terminou. E que maravilhoso é saber que há tantos capítulos emocionantes por vir.